Boa noite pessoal. Tá, foi melhor do que das últimas. Boa noite. Agora sim, energia, né? A gente trocar essa energia é sempre agradável, é sempre legal. Eu vou me apresentar porque eu sei que hoje tem pessoas que nunca vieram à casa. Então, o meu nome é Alexandro, né? Mas meu pai inventou um nome esquisito e todo mundo, ganhei desde garoto o apelido de Alex. Então, por favor, os amigos todos aqui que quiserem conversar comigo é Alex, tá? Alexandro foi um nome pomposo que meu velho, é uma das poucas coisas da vida que eu não tenho culpa. Porque o nome, né? Esse eu não tenho culpa. É uma das poucas coisas. Então vamos lá. Todo mundo sabe que a gente corre o Evangelho, né? Capítulo a capítulo, vai esmiuçando, principalmente o capítulo 5, que é o capítulo que fala mais forte na gente, né? Fala das nossas mazelas, dos nossos problemas e o que podemos fazer para sair delas. Mas hoje vai ser um dia diferente. Hoje a gente vai falar por uma das maiores epidemias desse século. Sabe qual é uma das maiores epidemias? Não é a Covid. Isso eu garanto. É o suicídio. Então o assunto é assim, todo mundo fala, o assunto hoje vai ser pesado. Não, o assunto é tranquilo, né? Suicídio. Primeiramente, para que a gente fale disso, eu gostaria que quem quiser pode olhar. No último século, na entrada do século XXI até hoje, o suicídio tem aumentado assustadoramente e diminuído a faixa etária. É bom ver isso porque assusta, né? Você começa a ver assim, poxa, antigamente a pessoa madura, que não aguentava os problemas da vida, acabava levando ao suicídio. Hoje essa idade tem diminuído, né? Mas para que a gente possa entender realmente o suicídio, tem uma parte muito pesada, por exemplo, o que acontece com a pessoa que faz o suicídio, quais são os problemas do perispírito. Isso, a meu ver, ajuda a gente a não pensar nessa besteira. Mas esse não é o foco hoje aqui. Mas se alguém quiser, eu vou dar aqui um livrinho ótimo. Aquele que você lê e chora do momento inicial ao momento final, o livro é muito bom, mas é realmente um livro forte. É Memórias do Suicídio do Espírito Camilo Castelo Branco, de Ione do Amaral Pereira. Quem quiser, eu acho que deve ter aqui, acredito eu nunca vi, mas acredito que tenha. Vale a pena ler para a gente ter uma noção de quanto dificulta a vida real, né? A vida de Y, como eu chamo, né? Eu, espírito imortal, como dificulta isso. Mas a gente vai falar aqui de prevenção. Prevenção. Primeiro, vamos conceituar suicídio. Alguém poderia conceituar para mim? O que é que você entende por suicídio? Qualquer um, por favor, só para a gente trocar ideia. Ninguém? A velocidade é suicídio, se beber mais é suicídio. E aí vai indo. Suicídio, você já foi lá na frente, mas você já está cá há muito tempo. Então, assim, o suicídio é a extinção das forças orgânicas do corpo. Isso é o suicídio. Pode ser consciente, ou seja, eu quero me matar, eu vou pegar um carro e vou cair da ponte Rio-Niterói. Olha que eu peguei pesado, né? Na Rio-Niterói, e quando eu bater lá embaixo, eu tenho uma bela certeza de que vou me suicidar. Ou vou extinguir meu corpo físico, mas existe o suicídio inconsciente. E aí eu tenho uma má notícia, sabe?
todos nós somos suicidas, ou pelo menos a grande maioria, e provo, quer ver? Para os homens, tomou aquela fechada, foi para São Paulo, pegou aquele caminhão, gente boa, aquele cara que está assim, depois de 8 horas de engarrafamento, ele está adorando estar dentro daquele carro, ele joga o caminhão em cima de você, você fica tremendamente irritado e emite para ele pensamentos que relembram a sua progenitora e que relembram quanto ele deve estar bem no mundo futuro, né? Só tem que isso é suicídio. Por que é suicídio? Quando eu me irrito, me chateio, o que aconteceu? Com ele, nada. Mas o que aconteceu comigo? Minha pressão arterial aumentou. As minhas glândulas, todas elas alucinaram. Então é um monte de produtos dessas glândulas que são jogadas no meu organismo. Aumenta a pressão, diminui a capacidade de raciocínio, tem um monte de coisa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou, de certa forma, diminuindo a capacidade que eu tenho de manter a energia desse corpo. Então, se eu vim, para deixar bem claro, eu vim para viver 90 anos. Eu vim, né? Quando eu fiz esse corpinho, eu sabia o que eu tinha que passar, botei lá, 90 para o Alexandre, 90. Pá, beleza. O Alexandro não terá grandes males se ele fizer a vida mais ou menos como tem que ser. Só tem que o Alexandro resolve fazer uma série de coisas e conforme eu vou fazendo essas coisas, eu vou cada vez mais diminuindo a capacidade que eu tenho de adquirir energia. Entenderam? Então eu me alimento, mas eu me alimento mal, então eu não adquiri a energia que eu gastei no dia. Se eu pensei mal, eu não permito que o meu corpo adquira do meio ambiente as energias legais. Entenderam a situação? Então, eu ia viver 90, vivi 70, por quê? Porque eu me suicidei. Mas a gente fala, mas peraí, mas ele não sabia. Aí eu tenho outra notícia ruim. A partir desse momento, todos vocês sabem, junto comigo. Então não dá mais para dizer que não sabe. A verdade é essa. Agora, isso acontece, eu pensei uma vez daquele cara que me deu a fechada, uma vez. Isso vai fazer o meu suicídio? Ou vai promover o meu suicídio inconsciente, entre aspas? Não. Agora, se eu começo a constantemente pensar aquelas coisas que a gente vira e mexe e pensa, porque ninguém gosta de mim, porque minha vida nada dá certo, porque as coisas não andam, por que eu fui casar com esse mala, ou por que eu fui casar com aquela mala, e por aí vai. Todos nós, ao longo da vida, temos aqueles momentos. Se isso é constante, nós estamos nos suicidando. E algumas vezes disso nos leva ao suicídio consciente. Por quê? Porque você começa a entrar numa, vou usar a palavra de jovem, uma vibe, você começa a entrar num ambiente tão ruim que você começa a não ver mais saída. E aí, muita gente, aqui hoje, quem está aqui não vai mais conseguir pensar isso, mas pensa a seguinte coisa, se eu estou sofrendo para burro, estou vivo, eu me mato, que o sofrimento vai embora. É um pensamento relativamente lógico, para quem não conhece a doutrina espírita. Se você conhece a doutrina espírita, você começa a entender que
aquele ato vai te fazer sofrer muito mais, por muito mais tempo, do que simplesmente você passar por aquele problema, né? Então vamos lá. O que acontece, por exemplo, naquelas pessoas que se transformam em alcoólatras, toxicômanos, né? Eles, não querendo a morte diretamente, né? Porque vamos lá, quem bebe? O cara quer morrer? Não, ele quer ficar alegre, né? Quer ali, né? Aquela sensação para ele lhe dá algum prazer, né? Lhe dá, porque senão, se não desse um prazer, ele não o faria. Lhe dá algum prazer. Ele tem a intenção na morte? Não, ele não tem intenção na morte. Mas, na medida em que ele faz isso direto, o que vai acontecer? Um fígado, né? Geralmente o fígado vai para o vinagre, como diz o pessoal, né? Um fígado, né? Às vezes causa problemas cerebrais, começa a matar células cerebrais. Esse indivíduo está se matando? Tá. Se ele é espírita, ele pode se dizer o inconsciente? Porque, olha só, eu cachapei todas aí uns 10 anos, né? Aí eu morro, ou desencarno, que é a palavra certa, e chego do outro lado, o cara olha para mim, né? Quem vai me receber, Deus sabe lá quem vai me receber, olha para mim e fala assim, cara, tu é um suicida. Aí você, eu? Aí o cara vai olhar, ah, tá bom, né? Tu não era espírita, tu não sabia que se tu encaixaçasse direto, você estava destruindo as suas energias orgânicas? Entenderam agora? Então, qual é o problema? O problema não é aqui. O problema é que quando você for para lá, você vai ser chamado de suicida e você não vai gostar. A verdade é essa, tá? Imagina, você desencarna, aí a pessoa olha para você e diz, pô, suicida. A mesma coisa, o André Luiz não cuida de uma doença. Exatamente. Então, isso é considerado que ele vai para o mal. O que é que acontece com ele? Ele tinha mania de comer comidas muito gordurosas, que na época era uma coisa comum, mas olha só, ele poderia ser dito que ele era quase inconsciente, talvez não porque era médico, mas vamos dizer, olha, eu vou dar um exemplo, claramente, eu sou da geração do fumo, quem tem assim um pouquinho mais de tempo nesse planeta, ou é novo há mais tempo, né? Quem é novo há mais tempo sabe que a minha geração, 13 anos todo mundo fumava, né? Era normal, 13, 14 anos todo mundo fumava, principalmente o homem, a mulher nem tanto. O que acontecia? As informações sobre cigarro na minha geração eram muito poucas. E as informações para Arizona, né? Apareceu o cara bonito andando a cavalo, aquele pá, sei que Hollywood, né? O prazer do sucesso, né? Minister, né? E por aí vai, né? As informações eram restritas. Como as informações eram restritas, dava para dizer que eu era um suicida inconsciente? Dava. Até quando eu cheguei no ginásio, que aí começaram, porque todo mundo deve ter passado por isso, pega um pulmão de fumante, um pulmão de não fumante, botam lá, não sei o que, um pretinho, outro rosado. A partir dali, não dá mais para dizer que o cara não sabia. E isso tem um problema, não é problema, mas é uma característica do nosso século. Quanto mais a mente se expande, menor fica o espaço para você se dizer inconsciente. Entenderam? Então, quanto mais você sabe dos problemas que ocorrem, cigarro. Ninguém aqui hoje tem a menor dúvida que cigarro é uma coisa que faz mal. Ninguém aqui hoje não acredita que a bebida traz problema. Não é verdade? Então, assim, hoje não dá mais. Então, quanto mais conhecimento, menor fica o espaço para você chegar do outro lado e dizer para o mentor que está te recebendo, olha, você é um suicida. Eu falei, não, eu não sabia, né? Essa é uma realidade, é uma das coisas que acontece nesse século, porque
conforme nós vamos aumentando a nossa saber, o nosso conhecimento, mais difícil fica, né? Se a gente raciocinar que o suicídio, então, ele é formado inicialmente pelo nosso mundo mental. Alguém tem dúvida disso? Ninguém, sem pensar antes, não comete suicídio. A pessoa faz um ato impensado, a não ser que seja com loucura ou esteja sobre o efeito de alguma droga que faça o cérebro perder o seu controle. Esses são realmente inconscientes, né? Porque a loucura, a pessoa não sabe o que fez, ela não tem conscientemente a ideia de se matar. E o drogado, que normalmente, algumas drogas, não todas, mas algumas drogas levam a pessoa a se achar o super-homem, e o cara resolve voar do 15º andar. Como tem, acho que todo mundo sabe disso. Então, o que nós temos que começar a entender? Tudo começa no nosso mundo mental. Concordam? Por favor, sim, não, talvez? Sim, bom, que bom. É porque vamos trocar energia, vamos lá, sim. Então vamos lá. Se começa no nosso mundo mental, aonde a gente tem que vigiar? Tem que vigiar o nosso mundo mental. É fácil vigiar o seu próprio mundo mental? Voltando àquele coisa, você está ouvindo uma música maravilhosa, né? Você está ali tranquilo atrás do seu carro, veio o caminhão, te dá aquela fechada, acabou a música, acabou nada, então não é fácil a gente controlar o nosso mundo mental. Mas temos uma coisa interessante, já falei disso, é a constância do ato que nos leva ao suicídio. Então, você pensar uma vez com muita raiva de alguém, vai ser suicídio? Não. Agora, se todo dia você pensar com muita raiva de alguém, você está se suicidando? Está. Então, se a gente já sabe isso, que a constância, o que é que nós temos que fazer? Vai escorregar no tomate? Vamos escorregar no tomate? Vamos. Não adianta, vamos ser, como eu gosto de ser, vamos ser reais conosco. Ninguém aqui vai dizer assim, eu não penso nada mal ao longo do dia. Esquece, nós não somos assim, não chegamos ainda nesse nível. Agora, se eu sei, eu faço assim, eu vou me policiar de forma que eu pense o menos possível. Concorda? O menos possível, né? Vou fazer o menos possível. E como eu vou fazer isso? Estou com aquela ideia fixa. Que fulano, que aquele cara está acabando com a minha vida no trabalho, na família, não sei lá. Tem tanta coisa que nos leva a esses pensamentos. Não deu. Bota uma musiquinha. Eu, por exemplo, eu brinco. Muita gente aqui sabe disso. Eu assobio o dia todo, eu gosto de assobiar. Deve fazer, como diz o pessoal. Por quê? Porque a minha cabeça parada, ela produz muito lixo. A minha, estou falando de mim. Minha cabeça parada produz muito lixo. Como eu não gosto que ela produza lixo, eu uso o assobio para me manter pensando numa música. Ninguém assobia sem pensar numa música, né? Fica difícil, né? Então, eu estou pensando na música, o que aconteceu? Cabeça não está vazia, está na música. Então, cada um tem que começar a encontrar o seu método de manter a sua mente sob o seu controle. E cada um vai ter um vai olhar, outro vai dizer o Pai Nosso, outro vai... E quando nós fizermos tudo e não tiver jeito, não deu jeito, não consegui sair daquele pensamento, só tem uma forma. Eu tenho que me ligar numa energia que seja melhor. E qual é a forma de se ligar numa energia melhor?
Irmã, vamos lá, como é que a gente se liga? Orando. Mas orando mesmo, não é... muita gente, quando eu falei o Pai Nosso, muita gente acha que Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Isso não adianta nada. Isso eu decorei quando era garoto e falei 10.720.000 vezes. Eu falo isso até dormindo, mas há sentimento. Há sentimento, há sentimento. Então, orar, pelo menos na minha visão, realmente é você bater um papo com o Pai. Pai, hoje o trem tá bravo. Eu já botei a música, eu já não sei o quê, eu já saí de perto, e não tá dando, Pai. Isso é orar, é aquele papo, é papo do cara, né? Tem gente que bota Deus, né? Deus, aquele Jesus, tá lá. Não, começa a falar, tá dentro de você, tá dentro de mim, tá dentro de cada um de nós. Começa a falar com ele, cara, tá danado hoje. Hoje eu não tô dando conta. Estou lutando, estou fazendo, mas não estou dando conta. Dá uma coisada aí. Esse realmente é o antídoto, né? Esse realmente é o antídoto. Mas se a gente ficar usando esse antídoto o tempo todo que a gente pensa coisas ruins, a gente vai passar orando o dia todo, né? Porque cá entre nós, vamos lá, dos nossos pensamentos, 70% não presta, 30% bota ali, 10% é bom, 20% fica no meião, né? O que você acha? Sim, não, talvez? Né? Então, é mais ou menos isso, se a gente vai passar orando o dia todo. Então, temos que começar e descobrir um modo pessoal, é seu, é o seu modo de que você controle você. Ou você quer que alguém controle você? Eu falo isso, eu vou entrar num outro assunto. Todo mundo fala, porque tem os espíritos que me influenciam. Tem, claro, ninguém está dizendo que não. Mas quem é mais forte em você? Não é você? Tem que ser. Se não é, tem algo errado. Se não é, tem algo errado. Pode vir aqui no Caminho da Luz, procurar o pessoal do atendimento fraterno, que o negócio está pegando. Mas a verdade é, se você não controla a si mesmo, alguém controla. Concordam? Que se você não controla, alguém vai controlar? Tomara que seja alguém bom. Infelizmente, como a gente não é bom, a gente tem amigos não bons. E aí nós vamos atrair os amigos não bons. Então, já que isso é verdade, eu tenho que aprender a controlar a mim mesmo, é isso. O suicídio é a falta de controle, é a covardia moral. Eu falo isso assim, parece, mas você está passando por um problema muito, muito difícil, muito. Você tem duas formas, ou você encara, vai ser doído? Vai dar problema? Vai ter o quê? Vai também, e também vai. Mas a outra hipótese é o quê? Fugir. Só tem que, todo mundo aqui sabe, você fugiu a primeira vez, você vai fugir o resto da vida. Todo mundo sabe disso. Você frente a um problema, você foge, normalmente você não enfrenta o próximo. Você se acostuma. É mais simples. É uma realidade. Não estou falando mal de ninguém, não. Tá? Nem é a nossa realidade. Mas se estamos passando por aquilo não era para a gente realmente enfrentar? E será que Deus, justo e bom, daria para qualquer um de nós, ou permitiria, daria que Ele não dá, permitiria que qualquer um de nós pedisse uma prova ou expiação mais forte do que a gente aguenta? Você acha? Pensa bem, vamos pensar. Olha só, eu sou Deus, né? Oh, que coisa doida, né? Mas você me pede para passar um negócio horrível. Não vamos falar. Sou aquele irmão que está batendo papo com a gente antes da gente encarnar. Dessa vez tu vai para o andar de baixo. Normalmente é assim, dois caras, né? Um que ficou no andar de cima e outro no andar de baixo. Ele fala assim,
Dessa vez você vai para o andar de baixo. Eu vou ficar aqui em cima e eu sei exatamente o que você vai passar. Mas antes disso, vamos ver o que você vai passar. Cara, peraí, você pediu isso aqui também? Olha, tem certeza que você aguenta essa? Não, pode botar que aguenta. E essa aqui também? Também. Tá bom, então tá contigo. Você quer? Vem para o andar de baixo, chega aqui, passa por esses problemas todos. E você acha que seria permitido você próprio pedir para acontecer sem que você tivesse condições de segurar? Deus teria sido injusto. Entenderam? Deus é injusto. Não, você eu deixo você pegar legal. Você não. Você vai pegar o que quiser e se lasque. Espera aí, que Deus é esse? Então, a verdade é essa, que todos nós temos condições claras de aguentarmos todos os nossos problemas. E depressão? Normalmente, o primeiro passo para a entrada no suicídio é um movimento depressivo. Levante a mão quem nunca sentiu uma depressão. Você nunca sentiu depressão? Nossa Senhora! Nossa. Ó, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. A verdade é que todo mundo já passou por momentos na vida depressivos. A verdade é essa. E a depressão, ela causa uma certa sensação de você estar à beira do precipício, e nessa beira você acha que ninguém te entende? A depressão é isso. Você acha que você está na beira do precipício e você acha que se você estender a mão para trás, ninguém vai te dar a mão. A tendência ao isolamento é forte. Mas lembra aonde começou a depressão? No mundo mental. Lembra que eu falei? Então, olha só. A pessoa se acostuma a pensamentos e sentimentos equivocados. Esses pensamentos e sentimentos, eles vão tomando forma e corpo e mais força, e a gente acaba indo numa depressão. Se permite aquilo ficar ainda mais forte, acaba a pessoa se suicidando. Quanto nós temos casos aí? Temos casos aí a rodo, não precisa nem pensar de suicídio. Então, o problema todo é o que eu penso e o que eu sinto. Já que o problema todo inicia no que eu penso e no que eu sinto, eu tenho que vigiar o que eu penso e o que eu sinto. E eu vou dar uma coisa legal para a gente ver. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra, fazei o que eu faço e muito mais. Jesus Cristo, quando ele disse isso, vós sois deuses, ele falou na frente, olhando não aquelas pessoas que estavam ali, mas o espírito imortal que um dia está. Vós sois o sal da terra. O pessoal antigo sabe que você jogava pão, açúcar e um pouquinho de sal para o bolo crescer. Acho que o pessoal ainda lembra disso, né? Agora basta tudo, massa pronta e tudo, mas o açúcar, um pouquinho de sal e a massa crescia. Então, vós sois o sal da terra, ou seja, você é muito mais do que você acredita que é. Essa é a diferença. Você é muito mais do que acredita que você é. E isso eu vou falar, eu tive a experiência de ser militar. Então, quando você acha que está totalmente exausto, não adianta, você mexe o dedo, a unha do dedo e está doendo, você ainda tem 30% de coisa para fazer. Você ainda tem 30% da sua energia para gastar. Parece brincadeira, mas eu vi isso na prática. Então, nós somos muito mais do que a gente vê que é. Tem direito a você ficar pensando? Eu sei que é complicado, mas tem direito de você se achar o último moicano, né? Como diz o last moicano. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Faz até música, né? Ninguém me ama.
Tem como? Tem como? Não tem. O problema é que eu estou falando aqui, está todo mundo me ouvindo, mas internalizar, dá trabalho. Internalizar. Você olhar para você no espelho e dizer assim, tá bem, hoje eu não acordei bem, mas eu sou o sal da terra. Né? Hoje eu não acordei bem, hoje olho para... Todo mundo tem, né? Olha para o espelho e fala assim, meu Deus do céu, apanhei essa noite toda, né? Estou todo torto. Aí você, tudo bem, mas eu sou o sal da terra. Né? É esse sentimento, esse sentimento que faz a diferença. A partir do momento que a gente começa a entender que eu sou algo muito maior e tenho muito mais tempo do que só esses 90 anos, o que faz de problema eu sofrer 90 anos? Turma, mas sofrer 90 anos, vamos lá. Todo mundo sabe aqui, a não ser quem já nos acompanha, que nós somos espíritos imortais. Concordam? Eu sou imortal, tá? Essa parede atrás de mim vamos supor que eu consiga fazer dela representar a eternidade. Ela é a eternidade. O que vocês acham que seria 90 anos nessa parede? Menos que um átomo? Menos que um quark, que é um subproduto do átomo? É nada. E a gente tem que começar a ver assim, eu posso sofrer para chegar à felicidade, mas ao chegar à felicidade, cheguei à felicidade, pá, eu ainda tenho uma eternidade, ainda tenho uma parede dessa. Entenderam? A eternidade não é um número. Então, assim, eu vou sofrer um tempão para conseguir chegar nessa felicidade. Cheguei na felicidade, estou num nível melhor, parei de fazer besteiras comigo mesmo e com os outros e comecei a fluir um pouco mais dessa felicidade, eu ainda tenho uma parede dessa inteirinha pela frente. Entenderam? Então, assim, quando a gente olha com o olho do espírito, como as coisas aqui e agora ficam pequenas. Lógico, é dolorido? Claro. Se fosse fácil e se não fosse dolorido, todo mundo aqui era espírito puro. Não é. Agora, é possível? É possível. É possível. A partir do momento que você mude o seu campo mental. Então, por isso que eu falo, tudo começa do campo mental. Sentiu alguma coisa? Teve um pensamento que não foi legal? Se livra dele. Entenda que faz parte da nossa forma de ser. Teve um pensamento não bom. Entenda, faz parte. Deixe-o ir e coloque outro no lugar, um bom. Porque muita gente acha que tem que brigar contra seus pensamentos. Não, tem que brigar, não pode. Não é isso. Teve um pensamento ruim? Vamos tê-los ao longo do dia diversas vezes? Vamos! Então, deixe-o ir. Não bote o foco nele. Deixe-o ir, deixe-o ir. E mude para outra coisa. Não conseguiu? Aí é a hora de pedir ao Pai lá de cima, que está aqui dentro, né? Que eu falo, o Pai daqui, o Pai, para te dar uma ajuda. A partir daí, essa realmente é a prevenção do suicídio. Lógico que quem pegar aquele livro, Memórias de um Suicida, vai ter coisas ali que chegam a arrepiar. São coisas realmente pesadas. Isso ajuda, lógico. Você vê o problema aqui, aí quando você vê que se você fizer besteira vai ser 2 vezes pior, nós não somos o princípio inteligente do universo, né? Nós somos o princípio inteligente do universo. Então você olha, eu tenho um aqui pesado, mas se eu fizer besteira vai 2. O que é melhor para mim? Um só, né? Então, vamos usar a cabeça e ficar.
E estamos com 5 minutos. Pela atenção, obrigado. Espero que eu tenha pelo menos mostrado como é possível você sair dessa situação para o suicídio, né? Se colocando através do controle de si mesmo. E é isso que a gente não faz direito. 5 minutos para a pergunta. Minha esposa é uma pessoa muito boa, muito melhor do que eu, ela é a melhor esposa do que o seu marido, ela é altruísta, ela é caridosa, enfim. E ela fuma bastante. Quando qual vai ser a consequência desse suicídio? Não é inconsciente, né? Mas ela não está querendo se matar. Então vamos lá. Posso contar uma historinha? Contar uma historinha, só para a gente ver. Contar a historinha do Alexandro, vamos lá. O Alexandro, com 13 anos, começou a fumar e descobriu que era um tabagista crônico. Eu, em 2 meses, comecei a fumar 3 maços de cigarro por dia. 3 maços. Teve uma época que eu comprei de caixa. Tem época que eu comprava de pacote, mas teve época que eu comprei de caixa. São 20 pacotes. Então, assim, o que aconteceu? O Alexandro, quando ele nasceu e tem até hoje uma mancha no pulmão esquerdo, que os médicos brincavam, que eram meus amigos, diziam assim, Hollywood, Souza Cruz, né? Souza Cruz. Então, eu tenho uma mancha no pulmão esquerdo grande. Vim com uma asma violenta, dormi entubado 4 ou 5 vezes quando criança. E agora, quando eu fiz a idade da adolescência, entrei na aborrecência, alguém, que era muito comum, me ofereceu, foi um primo meu que me ofereceu um cigarro. Eu botei na boca, nem tossi, eu tossi, porque geralmente quando você dá aquela primeira tragada, ó, aquilo para mim foi uma maravilha. Em 2 meses, 3 meses, eu fumava 3 maços. O que significa que, juntando essa história toda, eu já era um tabagista crônico anteriormente. Por ter usado mal meu pulmão, vim com problema lesado no pulmão. Já nasci assim, lesado no pulmão. E tinha uma asma, que é uma falta de ar, acredito também ligado a esse problema. Aí o Alexandre pegou e voltou a fumar. Quando um dia eu comecei a entender o espiritismo, eu virei e falei assim, na próxima, em vez de uma, eu venho com 2. Né? Em vez de uma, eu venho com 2. E aí eu parei de fumar. Foi difícil? Claro que foi. Parei, voltei, parei, aquele que todo mundo faz. Mas teve um dia que eu parei. E só espero que a mancha na próxima vez seja menor do que um punho. Se for um dedinho só, já está bom. Né? Então, essa é a verdade. Ela sabe, mas ela está lesando de alguma forma o corpo. Mas ela vai passar pelo umbral? Todo mundo vai passar pelo umbral. Ninguém aqui vai acordar e vai direto para... Eu abri o olho, eu estou em nosso lar. E, olha, esqueçam. Vamos entender, olha só. Vamos entender. O que é umbral? Umbral é uma região aonde pessoas, e não é uma região, são diversas regiões, aonde pessoas que têm os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos gravitam naturalmente para ali. Então ela vai para o lugar dos fumantes. Entendeu? Porque a tendência dela é sentir falta do fumo quando estiver desencarnada, se ela continuar fumando até o final da vida dela. Se ela sentir falta do fumo, ela vai gravitar naturalmente junto com as pessoas que sentem falta daquilo. É natureza. Você sempre, lembra, sintonia vibratória? Sintonia vibratória. Você vai para o mesmo lugar. E ali, nesse local, o que mais se vai ver é fumacinha, pessoal pensando em esticar, charuto, cachimbo. Por quê? Porque todos ali têm. Então, assim... Quando alguém que não estiver fumando, você vai estar aqui se nutrindo
Se isso já estou indo para isso, aí eu já não já está indo muito para frente. Mas vamos lá. A tendência é a gente ir para o local aonde a gente tem maior sintonia. Geralmente o fumante tem, principalmente eu, como era tabagista crônico, se eu passasse 10 minutos sem fumar, minha perna começava a tremer e eu tinha que, a gente até brincava, parar o delírio tremens. Então assim, se eu continuasse, eu iria por um lugar onde estaria um monte de... Tá, então vamos falar do Alex. Então o Alex parou de fumar. Isso. Então quando o Alex desencarnar, vamos esquecer fritura, chocolate, câncer de pele para quem não passa protetor, Sim. só o cigarro. O Alex parou de fumar. Quando ele desencarnar, ele vai ser considerado um suicídio inconsciente porque ele fumou? Não, aí não, olha só, vamos entender. Parei de fumar, vamos lá. A gente tem, eu vou tirar de mim, mas vamos pensar. Eu tenho mania de falar mal da vizinha, que era uma coisa muito comum na minha geração. Falar mal da vizinha, principalmente da filha da vizinha. A gente falava mal. Então, se eu parei com isso, quando eu falava mal, o que acontecia? Todo o meu sistema fonador, minha garganta, minha coisa, ele era utilizado para que eu pudesse fazer veneno para a filha da vizinha, concordam? Então eu lesava essa parte. Eu lesava primeiramente o perispírito, ou seja, os meus pensamentos e sentimentos lesavam o meu perispírito. Poderia ou não passar isso para o meu corpo, às vezes passa. A grande causa de câncer, que ninguém sabe a causa, eu vou dizer para vocês, 90% deles, a não ser alguns que são ligados diretamente à genética, mas 90% deles somos nós que ficamos nos nutrindo dessa energia. Então vamos lá, ok, parei de fazê-lo, aquele problema que eu tinha, ele vai se extinguindo. Se eu parei de fazê-lo por um período suficiente, ele se extinguiu. Entendeu? Então é isso. Então, eu espero, como eu sei que eu sou um tabagista crônico, eu parei de fumar já tem mais de 30 anos e se alguém acende um cigarro e eu estou bebendo, tomando, batendo papo, a boca faz puf, 40 anos depois. Então, assim, a verdade é eu sou tabagista crônico. Então, na medida que eu luto contra isso, com certeza, na próxima encarnação vem só um dedinho. Né? Vai vir só o dedinho. Então, assim, entenderam aonde fica? Então, se você faz algo que você acredita que isso não vai lhe fazer bem, só tem uma forma disso não lhe fazer mal. É mudando. Mudando. Se você pensa que o mundo é contra você, e é muita gente, eu digo, a maioria das pessoas que estão, o mundo é contra você, estão contra isso, se é esse o pensamento, comece a ver que talvez você esteja contra o mundo. Pois não? Hã? É só você, ninguém, não adianta. Eu estou falando aqui um monte de coisas, espero que vocês estejam realmente ouvindo, mas botar em prática é difícil, eu sei que é difícil. Mas, olha só, vou falar o último, porque o pessoal ali atrás já estava, 5 minutos, vou falar uma única coisa. Qual é a vantagem do espiritismo? Você muda pequenas coisas, você faz pequenas mudanças. Eu hoje não vou falar mal do calor. Tá um calor danado, né? Hoje eu vou parar de reclamar do calor. Se você faz pequenas mudanças, o ganho em felicidade não é proporcional. É isso que é bacana. Você faz uma pequena melhora e o mundo dá uma melhorada muito mais do que o esforço que você fez. E é por isso que eu estou falando, faça o esforço, se fizer durante um tempinho. Lógico, não adianta também fazer hoje e amanhã abandonar, mas faça um tempinho. Não tem ninguém que passou por aqui, que esteve aqui e que realmente buscou mudar, que não sentiu isso. Pequenas mudanças
dão um acréscimo de alegria muito grande. E isso faz você querer mais. Então, você conseguiu essa alegria, você tenta isso aqui para tentar isso aqui de alegria, entendeu? Você vai lutando para pequenos acréscimos, porque esses pequenos acréscimos dão grandes coisas. Pessoal, já passei 5 minutos do horário, os universitários já estão até quanto, vocês desculpem. Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido conversar com vocês.